Bom, a semana que encerrou, ela não foi, né, como todas as outras desde janeiro desse ano, não foi uma semana com boas notícias para o governo do capitão. Quer dizer, todo aquele empenho, toda aquela expectativa criada pelo financismo e propagada pelos grandes meios de comunicação, de que bastava o Paulo Guedes no comando da economia para que a economia brasileira, né, as nossas atividades voltassem para um patamar minimamente razoável, tá certo? Estão se revelando uma grande falácia. O IBGE acabou de divulgar as informações a respeito do PIB, né, do primeiro trimestre. Eles divulgam a cada trimestre as informações sobre a indústria, a agropecuária, os serviços, o comércio. E o que se viu foi 3 meses de retrocesso, de recessão. Quer dizer, isso se junta com também informações divulgadas pelo IBGE a respeito do desemprego, que continua em níveis catastróficos, quer dizer, 13 milhões de pessoas desempregadas e a economia não deslancha. Quer dizer, isso acaba criando um pouco uma situação de desespero, né, no interior do governo e de todas aquelas forças políticas e econômicas que haviam apostado, né, na candidatura do Bolsonaro. E aí o governo começa a plantar notícias, começa a inventar propostas, tá certo? Todas com o intuito de tentar reverter justamente esse quadro que é catastrófico, tá certo? Quer dizer, havia uma grande expectativa totalmente falsa, totalmente fantasiosa, né, de que bastaria Paulo Guedes para que a fadinha mágica, tá certo, das expectativas revertesse todo o processo recessivo. E o que a gente dizia há muito tempo é que isso não ia acontecer, tá certo? Quer dizer, a realidade agora está chegando e está oferecendo um banho, tá certo, de pessimismo para aqueles que haviam enganado, tá certo, a população com essa falsa promessa da retomada do crescimento. E aí o governo se vale de tudo, já inventou uma história de querer dolarizar a nossa economia. Isso é uma loucura, né? Quer dizer, a Argentina tentou fazer isso e se deu muito mal. Quer dizer, imagina essa enxurrada de capital especulativo, né, vindo de todas as praças do mundo, podendo ter aqui no Brasil, no banco, assim como eu e você temos uma conta em real, ele ter conta em dólar. Quer dizer, a internalização, a naturalização da especulação e da picaretagem. Isso é uma loucura. E o Banco Central está com essa proposta. Agora, além disso, Bolsonaro e o Paulo Guedes deixam vazar informações de que o governo iria se utilizar, né, dos saldos das contas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um patrimônio dos trabalhadores, é importante que se diga, tá certo? Para que esses recursos possam ser sacados fora das regras, tá certo? Porque o trabalhador tem acesso a isso quando ele é demitido da sua empresa apenas, ou então para utilizar para uso de pagamento de empréstimos imobiliários e outras situações. Não. Agora, como a recessão imperou, o nível de consumo baixou, quer dizer, agora então o Paulo Guedes resolve aderir a teses heterodoxas ou progressistas ou desenvolvimentistas e fala, não, vamos gastar esse dinheiro do FGTS. É puro desespero. Quer dizer, isso não vai assegurar uma retomada continuada, sustentável da nossa economia. Tá certo? Quer dizer, o Fundo de Garantia, as pessoas primeiro vão gastar para pagar dívida, porque a grande maioria da população, assim como as empresas, estão absolutamente endividadas. Esse dinheiro, teoricamente, seria utilizado para investimento e não para consumo, tá certo? E aí é uma tentativa de maquiar, né, durante um mês e meio, eventualmente um aumento de consumo, para tentar vender a ilusão de que o governo, então, estaria acertando, tá certo? Nessa sua loucura de cortes austericidas. Esse é que é o problema, quer dizer, Paulo Guedes tem uma visão extremamente ortodoxa, conservadora, monetarista, e não aceita isso. Ele tem a fé cega no mercado. Ele acha que simplesmente deixar as livres forças de oferta e demanda
se articularem que magicamente a economia vai retomar. Não tem jeito. Eles aprovaram aquela loucura de flexibilizar a legislação trabalhista, por exemplo, lembra o ano passado e ano retrasado, dizendo que não, que a partir da redução do custo da força de trabalho, os salários despencariam e os empregos voltariam. Pois bem, os empregos não vieram, os salários baixaram e a gente continua na mais profunda das recessões. Além disso, quer dizer, o que o Banco Central acabou de divulgar na última sexta-feira deixa a nu a hipocrisia no discurso do corte de verbas da austeridade. O governo diz que precisa aprovar essa destruição da Previdência Social para que haja corte de verbas e a economia possa retomar. O governo aprovou ainda na época do Temer aquela chamada PEC do fim do mundo, virou a Emenda Constitucional 95, que congela gasto público por 20 anos, 2 décadas de congelamento dos gastos, com um pequeno detalhe. Os gastos apenas na área social, educação, saúde, previdência, os pagamentos dos salários dos funcionários, essa coisa toda. Mas o Banco Central acabou revelando aquilo que a gente já denunciava há muito tempo. Os gastos financeiros, esses estão livres e soltos para serem aumentados do jeito que quiser. E isso é a revelação da mentira que o governo está passando todos os dias pelos jornais. De janeiro a abril, vejam só, durante apenas 4 meses, janeiro a abril de 2019, o governo já gastou 130 bilhões. É isso que eu estou dizendo para vocês. 130 bilhões a título do quê? De gastos financeiros do orçamento. Pagamento de juros da dívida pública, basicamente. Assim, enquanto todos os outros gastos estão sendo cortados, contingenciados, vocês viram os estudantes e os professores e todos que defendem a educação pública que foram às ruas em manifestações maravilhosas, tá certo? No último dia 30. Por quê? Porque essas áreas do orçamento estão sendo vilipendiadas, enquanto esses 130 bilhões foram pagos a juros da dívida pública. E eles representaram um aumento, veja só, um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, esse discurso de que o governo não tem dinheiro para gastar é uma grande falácia, é uma mentira. O governo estabelece as suas prioridades. E o Paulo Guedes tem as suas prioridades que nós conhecemos. As prioridades são cortar tudo o que se relaciona a políticas públicas inclusivas, tudo aquilo que se relaciona a serviços públicos previstos na Constituição, e ele quer privatizar não só as empresas estatais, mas para privatizar a saúde, privatizar a educação e também privatizar a previdência. Para quê? Para que sobre recursos para o pagamento livre e tranquilo, sem nenhum contingenciamento, sem nenhum corte e sem nenhuma cara de pau, quer dizer, na verdade, com uma grande cara de pau, de gastar 130 bilhões em 4 meses para pagar os juros da dívida. É por essas e outras, meus amigos, que não tem jeito. Dia 14 de junho, na próxima sexta-feira, vai ser um grande dia de luta dos trabalhadores, dos aposentados e toda a população brasileira, para deixar claro para o Congresso Nacional e para esse governo que nós não aceitaremos essa reforma da Previdência. A verdade, a deforma das aposentadorias. É esperar para ver, é se mobilizar no seu local de trabalho, no seu bairro, na sua cidade, para que a grande jornada da greve geral sirva como um alerta para esse povo de que a população brasileira não aceita a continuidade dessa política de destruição nacional.